Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu a visão. Então Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Até aqui, por enquanto. Amém, pode se sentar. Há um tempo atrás eu estava lendo o livro de Lucas, e passando por esse capítulo 7, eu já passei por esse livro, passei por esse capítulo algumas vezes, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Então, só para a gente entender um pouco o contexto, do iníciozinho do capítulo 7, resumo do resumo do resumo. O capítulo 7 descreve os milagres que Jesus ele estava fazendo naquela região. O primeiro milagre que é descrito aqui no capítulo 7 é que Jesus curou o servo do centurião, né, que ele estava muito mal, a ponto de quase morrer, e ele foi curado. E o outro milagre é o jovem, que nesse caso já estava morto, e Jesus ressuscitou. Então, esses milagres que estavam acontecendo naquele lugar, as notícias começaram a se espalhar por aquela região, a região da Judeia e nas vizinhanças, sobre o que Jesus tinha feito. E então essa notícia chegou aos ouvidos de João o Batista através de seus discípulos. E lendo versículo por versículo, a gente, eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente está muito envolvido na leitura, quando a gente está mergulhado realmente na leitura, lendo ponto por ponto, a gente começa a interagir com os personagens, e eu acabei interagindo, entre aspas, no versículo 19 com João, porque depois de todas essas coisas, veio essa pergunta no versículo 19. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou, no caso onde Jesus estava, para perguntar se é aquele que deveria vir, ou seja, o Cristo, o Messias, ou ele deveria aguardar por outro. E aí eu falei assim, caramba, como? Como assim? Por que da dúvida? Como assim? Nesse momento, me veio esse questionamento. Por que João estava... Naquele momento, veio essa pergunta, veio essa dúvida. E aí, o Espírito Santo, e além disso, antes de falar sobre o Espírito Santo, eu busquei, além desses milagres que aconteceu, eu busquei algumas informações relacionadas a João. Por exemplo, um dos fatos sobre João é que antes mesmo de João ter vindo ao mundo, alguém já falava sobre ele. E é o profeta Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 3, o profeta Isaías já profetizava, já falava a respeito de João, daquele que iria pavimentar o caminho do Cristo, do Senhor. Esse foi um dos pontos que eu
que eu pesquisei. Então, antes mesmo, centenas de anos, antes de João o Batista ele vir ao mundo, já se falava sobre ele. Ponto. Outro ponto está relacionado a que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Se a gente voltar alguns capítulos, lá em Lucas 1, do 15 ao 17, só para relembrar, os pais de João eram um casal de idosos e que geneticamente, cientificamente, eles não poderiam gerar filhos, porque eles já eram bem avançados em idade. Porém, eles oravam, por um milagre, e esse milagre ele veio. Mas antes desse milagre vir, o anjo Gabriel, o próprio anjo Gabriel, ele se apresentou a Zacarias, que é o pai de João, e ele foi descrevendo de como seria o seu filho. E no versículo 15 ele fala: porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para convencer os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Ou seja, além de alguém já há muitos anos atrás ter falado de João, ele, desde o ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de alguém já cheio do Espírito Santo desde o ventre, E outro ponto que, para mim, já é um ponto crucial para os meus questionamentos do versículo 19, é que lá em João, no próprio livro de João, no capítulo 1, do versículo 29 ao 34, João, ele avista o Senhor Jesus, ele olha para o Senhor Jesus e ele reconhece como Cristo, o Messias. Vamos ver? Lá em João 1, do 29 ao 34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, esses pontos que eu busquei me trouxe mais indagação por que naquele momento, por que João fazia essa pergunta, E aí, naquele momento, porque eu estava tão mergulhada assim em relação à leitura, a crítica, começou a se acender. Falei assim: como é que pode? Poxa, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que reconheceu, que viu o próprio Senhor Jesus, que reconheceu como Cristo, agora está perguntando se é ou não é? Como assim? E aí foi crescendo a minha indagação. Só que aí o Espírito Santo, diferente dos livros que a gente compra, o autor, ele não está do nosso lado para a gente indagar, mas a Bíblia, a palavra de Deus, quem inspirou esses homens para ser escrita a palavra, está no nosso lado. Então a gente pode recorrer ao Espírito Santo, foi isso que eu recorri. Então o Espírito Santo ministrou para mim, naquele momento, falou assim: olha, verifica como é que João estava naquele momento. E eu falei assim: tá, vou verificar. Gente, João, nesse momento, ele estava preso.
ele estava encarcerado. Ele estava encarcerado. Então, a gente não sabe, a Bíblia não mostra, pelo menos eu não achei, como que era a prisão de João, mas a gente tenta imaginar como que é. Com certeza não é algo agradável. Alguém que pregava livremente a palavra de Deus, agora está recluso, só numa cela, não sei, talvez escura, não tinha banheiro, diferente do modelo carcerário aqui do Brasil, não tinha as famosas saidinhas, né, para se comemorar as datas comemorativas. Então, ele estava só. Então, o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração e falou assim, então, ele estava passando por um momento de crise. Estava passando por um momento de solidão, né? João estava passando por momentos difíceis. E aí, o fato dele estar ali, o fato dele estar encarcerado, na verdade, não era pelo fato dele ter roubado, dele ter matado alguém. O motivo que João estava ali preso é porque ele denunciou contra o pecado. E qual foi o pecado? Ele denunciou o pecado que naquela época rei Herodes, estava tendo uma relação ilícita com a sua cunhada Herodias. Eles transgrediram a lei e mantinham um relacionamento que está fora da lei. Então, ele apontou esse erro e aí João ele foi aprisionado, né? Porque Herodias ele falou na cabeça de Herodes e o fez com que ele prendesse João. Então, nesse momento, eu parei. Então, aquela fase da crítica, né, de como é que pode ele ter visto Jesus, ter reconhecido a Cristo, ter tantas coisas que João fazia, naquele momento estaria fazendo esse tipo de pergunta. E o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração, ele disse, você por muito menos, dizendo para mim, você por muito menos entra em crise. E isso foi para mim um puxão de orelha, não puxão de orelha, foi uma palmada bem dada, né, do próprio Deus. Porque muitas vezes, em nossos momentos de crise, e essa crise ela pode ser crise na saúde, crise familiar, crise financeira, emocional, existencial, quem sabe. A nossa fé, ela vai para o ralo, muitas vezes. E a gente se pergunta, ai Deus, por quê? Será que mesmo que o Senhor existe? Será mesmo que o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, então por que está me acontecendo isso? Por que o Senhor está deixando que eu passe por isso? E aí fiquei muito triste com a minha situação, porque outrora eu estava no lado do crítico, da crítica, né? Criticando João por essa atitude, mas Deus me fez lembrar que em muitos momentos da minha vida de tristeza, momentos de crise, na verdade, essa é a realidade, a dúvida entrou na minha mente. A dúvida entrou no meu coração e eu passei, em alguns momentos, a questionar se realmente era isso, era Deus ou não, se Deus era comigo ou não. E, por incrível que pareça, será que Deus existe ou não? Então, se você tem passado por isso, você não é o único. Você não é o único. Um homem de Deus que, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, no momento difícil, no momento em que ele estava só,
No momento que ele estava na solitária, no momento que ele estava recluso, ele também teve um momento, um deslize. Esse foi o que veio ao meu entendimento. Então, continuando, então eu já não estava mais na posição de crítica. Então eu já estava já com um pesar de que, poxa, quem sou eu para falar de João? Que eu, por muito menos, já tive pensamentos até mais graves do que ele. Então, continuando na leitura, os discípulos, eles foram até Jesus e fizeram o que João pediu, né? Perguntou se era ele mesmo ou se eles deveriam esperar por um outro. E no versículo 21, engraçado que eu sempre tive a ideia de que quando os discípulos eles foram ao encontro de Jesus, Jesus imediatamente falou, olha, anunciar a João essas coisas, os cegos veem e todas essas coisas. Mas não, no versículo 21, diz assim, e na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu a visão. Então, mais do que palavra, Jesus demonstrou o seu poder curando, libertando, pregando. Então, é como se os discípulos viessem e falassem assim, é mesmo, Senhor? Ou a gente tem que esperar? Aí Jesus, a gente fica imaginando, né? Aí Jesus olha para eles, cego, veja, surdo, ouça, você que está morto, ressuscite, arrependa-se, a salvação chegou, sou eu, está em mim. E aí, depois que ele terminou de fazer essas coisas, que Jesus terminou de fazer essas maravilhas, demonstrou o seu poder, ele se volta para os discípulos e fala. Então, no versículo 22, então Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Está vendo então o que eu fiz aqui? Eu curei, eu libertei, eu salvei. Fala para João tudo que vocês ouviram, tudo que vocês ouviram. Que os coxos, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Então, mais do que palavras, Jesus, ele demonstrou o seu poder ali naquele momento, curando e libertando. E quem pode curar, quem pode libertar, quem pode salvar, senão o próprio Deus? Na verdade, nas entrelinhas, o que Jesus quis dizer para os discípulos de João é que eu sou. E é o que Deus fala para a gente, para mim. É o que Deus falou para mim. O Espírito Santo falou para mim. Às vezes, a gente deseja ver um milagre, assim, uma coisa assim miraculosa, o céu se abrindo, anjos com harpinhas, e o Deus falando com você. Mas o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração e ele disse que nós estamos diante do milagre todos os dias. Todos os dias nós estamos diante do milagre. Só que às vezes a gente não percebe. Um dos exemplos é o milagre da vida, que é um maior milagre, um dos maiores milagres, que é a vida, a reprodução humana, a divisão celular. Como que um ser ele cresce, ele desenvolve dentro do ventre de uma mulher e com todas as capacidades, ele come, tudo acontece ali. E como que a gente se mantém de pé? Como é que o nosso corpo reage às nossas defesas quando alguma bactéria, algum intruso tenta entrar no nosso corpo? As nossas defesas, como elas se posicionam para nos guardar?
para nos manter vivo, que o nosso corpo está programado para nos manter vivo. Isso é um milagre. Nós estamos diante de um milagre todos os dias, todos os dias. Se isso não é o suficiente, então vamos lembrar, vamos fazer um exercício então, da onde que Deus nos tirou. Eu sei da onde que Deus me tirou. Você se lembra da onde que Deus te tirou? Deus me tirou da lama. Deus me tirou, eu era uma pessoa, Deus me curou, eu era uma pessoa depressiva, né? Eu já contei esse testemunho, um pouco sobre a minha vida, que tem muita coisa, mas eu contei um pouco. Então, Deus, Ele me libertou, Ele me curou, Ele me salvou, Ele me resgatou. Você se lembra de onde que Deus te tirou? Você se lembra de onde que Deus te tirou? Eu conheço algumas histórias aqui de alguns irmãos que, assim como eu, tentaram contra a própria vida. Eu não era para eu estar aqui, mas pela graça do Senhor, pelo milagre, eu estou aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde você veio. Lembra, se ainda não é o suficiente, que para mim já é o suficiente, mas de tantas vezes em que você pensou, agora não dá mais, eu não consigo mais. E Deus supriu, e Deus interviu, e você viu claramente o poder de Deus na sua vida, a mão de Deus ali na sua vida. Então, a gente está diante do milagre todos os dias. E naquele momento em que eu estava lendo a palavra, Deus estava falando comigo. Eu sou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Então, quando eu li quando eu comecei, porque quando a gente lê, pelo menos comigo acontece, eu imagino. Então, isso torna muito mais fácil a compreensão do texto. Eu começo a imaginar. Então, quando eu li esses versículos, eu comecei a imaginar. E primeiro, eu estava triste com a minha situação, porque Deus, o Espírito Santo me convenceu do pecado. Do pecado de quê? Do desânimo, da falta de fé. Então, da dúvida. Então, agora, além de eu estava triste, mas o Espírito Santo veio que ele me deu um puxão de orelha, mas também deu um refrigério, né? Olha, eu sou. Quando Jesus ele fala que ele curou, que ele libertou, ele está dizendo, eu sou. Ele mostrou para os discípulos de João, dizendo quem ele era. Ele era o próprio Deus, né? Então, dando continuidade aqui, o versículo 23, antes de despedir os discípulos, né, para onde eles deveriam ir, que é o encontro com João, Jesus ele fala algo interessante aqui. Depois de ele ter falado tudo que ele fez, ele fala assim, e abençoado é aquele que não se ofender em mim. Em outras versões, diz que, se eu não me engano, que não a bem-aventurado é aquele que não vê em mim o tropeço ou o escândalo, né? Então, o que o Espírito Santo ministrou para mim naquele momento é que, às vezes, a gente está numa situação difícil, está numa situação em crise, e a gente questiona por que Deus ainda não nos tirou daquela situação, ou porque, não sei, por que Deus não, se Deus é Deus, por que Ele não me tirou daquela situação ainda? Eu acredito que é um questionamento de João, porque ele já estava ali um tempo, e Jesus fazendo milagres, e aí ele provavelmente naquela situação vê esse pensamento. É um pensamento que também vem para muitos.
Se Deus é Deus, por que Ele não me tira daqui? Por que Ele não muda a minha situação? E aí é como se o próprio Jesus, ele falasse assim, bem-aventurado é aquele que não vê em mim tropeço, ou seja, bem-aventurado é aquele que não duvida de mim, não duvida da forma que eu trato a situação. Bem-aventurado é aquele que não duvida de como eu ensino, porque enquanto nós estamos... A gente aprende em todas as circunstâncias. Só que às vezes a gente foca muito no problema e esquece que talvez Deus, em algum momento, Ele quer ensinar, mas a gente está tão agarrado no nosso problema, nas nossas mazelas, que a gente não consegue enxergar o que Deus quer nos ensinar. Então, é como se Deus falasse assim, olha, antes de vocês irem, fala para João, para ele não duvidar de mim. Para não duvidar de mim. Não questiona a forma que eu ensino, não questiona a forma a forma de eu ensinar. E é o que Deus fala hoje. O que Deus falou comigo. Não questiona a forma que eu tenho tratado você. Porque em situações difíceis, Deus tem, eu estou falando para mim, Deus tem me tratado. Deus tem me tratado. E a oportunidade que eu tenho de conversar com alguns amigos é falar assim, gente, eu acredito que esse é o momento mais propício da igreja crescer. Porque a gente está, assim, meio que a gente sente que os nossos irmãos boa parte dos nossos irmãos estão passando por dificuldade, por situações difíceis. Então, eu comecei a enxergar o propósito de Deus nessa situação. Crescimento espiritual, crescimento. É hora da gente orar mais. Esse é um momento de dor, talvez parece ser assim bem cruel, né? Deus faz, mas não é. Ele sabe o que é o melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o nosso futuro, ele sabe o nosso fim. Então, esse é o momento da gente crescer, da igreja crescer, no meio das dificuldades. Isso eu tenho que falar alto porque eu estou pregando para mim. Eu não sei quanto a vocês, aqueles que levam a palavra, mas quando a gente está numa situação difícil, parece que ecoa aquilo que a gente falou em alguma pregação, falou para alguém, ecoa no nosso ouvido, tipo assim, lembra que você falou isso. E aí eu tenho que falar porque eu estou pregando para mim, entendeu? Então, há momentos que... há momentos não... Esse é o momento em que a gente tem que crescer. Esse é o momento que a gente tem que orar, que o nosso coração está quebrantado, que muitos de nós estamos quebrantados, que a gente está vivenciando momentos difíceis, não só... A gente está vivendo no mundo inteiro, né? Momentos bem difíceis, pessoas indo embora. Então, é um momento que talvez você, que ainda tem um certo rancor, um certo sentimento de mágoa, vê que a vida é tão frágil, que a gente tem visto a humanidade se curvando para algo que é invisível, porque o vírus, ele é invisível. A gente não sabe onde ele está. A gente sabe que ele está por aí, mas a gente não sabe onde ele está. E o mundo tem se curvado diante dele, diante do invisível, para a gente entender o quão é frágil a nossa vida, que o nosso poder econômico diante da morte não é nada, né? Que a gente tem que largar a soberba. É hora da gente se confessar diante do Senhor e largar todas as amarrações, tudo que ainda nos prende, tudo que ainda nos prende a esse mundo. Eu sei, você sabe o que ainda tem te prendido no mundo. Então, Deus está nos chamando a um arrependimento. Deus está chamando está chamando a cada um de nós a um arrependimento genuíno, ao primeiro amor, sabe? Às vezes a gente está aqui há muitos anos e já está no automático. Vamos ser como criança, como a gente cantou, né? Inocência, voltar ao primeiro amor, ser sensível à voz do Senhor e não fazer as coisas no automático, né? Dando continuidade aqui,
Bem, a palavra de Deus, a gente viu, né, que os discípulos, eles viram o poder do Senhor Jesus ali naquele momento, e a Bíblia não mostra, não fala qual foi a reação de João quando viu os discípulos e os discípulos contaram tudo que tinham ouvido, tudo que tinham falado. Mas eu estava falando isso com o Cleito, né? E acho que foi ele até que comentou, ele deve ter falado, João, não está escrito na Bíblia, mas certamente a gente deve imaginar assim, que João deve ter pensado assim, ufa, vale a pena, é ele mesmo, vale a pena. Vale a pena, tudo que eu tenho passado, vale a pena, vale a pena. E aí veio essa mensagem, vale a pena, vale a pena. Vale a pena servir a Cristo em toda circunstância, vale a pena, até mesmo na crise. Vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Cristo. Em qualquer circunstância vale a pena, sabe por quê? Porque a presença do Senhor é maior do que qualquer problema que a gente esteja vivendo. A glória de Deus é maior do que tudo aquilo que a gente tem vivido, tem presenciado, qualquer tipo de problema. A glória de Deus, a eternidade com Cristo é infinitamente maior do que qualquer situação que a gente esteja passando. Então, por isso, vale a pena servir a Cristo. Vale a pena. E aí, eu fiquei tão maravilhada ao ler essa passagem, que é tão bom quando a gente olha para a Bíblia, e Deus vai falando, assim, linha por linha, você tem que até parar, senão você perde o raciocínio. Você olha linha por linha, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, e Deus vai falando com você, e você vai trazendo à memória, sabe, coisas, Deus vai ministrando no seu coração. E aí o que acontece? Nesse contexto todo, né, depois que os discípulos eles saem e vão ter com João, eu vejo, e aí Jesus se volta para a multidão, eu vejo o amor de Deus. Como é que eu vejo o amor de Deus aqui, o amor de Cristo aqui? A palavra de Deus diz assim, lá no versículo, a partir do versículo 24, a palavra de Deus fala assim: e quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. Acerca de João, ok. Jesus, ele teve a oportunidade. Por que eu vejo o amor de Deus aqui? Porque Jesus, ele teve a oportunidade de falar do deslize de João para aquela multidão. Ele poderia falar assim: você está vendo? João, ele testemunhou de quem eu era. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E agora ele está duvidando de mim. Está vendo? Incrédulo. Mas não. Quando ele se volta para a multidão, Jesus fala assim: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem delícias estão nos tribunais reais. Mas o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo, versículo 28, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Por que eu vejo o amor de Deus ali? É porque mesmo diante da situação que João teve um pequeno deslize, nesse momento de crise, aquilo não definiu João. Então, quando Jesus ele se volta para a multidão, Jesus fala realmente quem era João.
Então, na verdade, para quem é servo do Senhor, para quem ama a palavra do Senhor e tem passado por momentos difíceis, momentos de crise, isso que vocês têm passado, que eu tenho passado, não nos define. O que nos define é a palavra de Deus. Se a gente tem buscado ao Senhor, se a gente tem amado ao Senhor de todo o coração, se a gente tem guardado a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos define. Como é que a palavra de Deus nos define? Deus nos chama de filhos amados, filhas amadas, amigos de Deus. É isso que a palavra de Deus nos define, para quem, na verdade, ama o Senhor, ama a palavra de Deus. Então, não é o momento de deslize, né? Momento de aflição, porque grandes homens como João Batista, eu pensava que Batista era o sobrenome dele, mas depois eu aprendi que não, porque é quem batizava, então é João o Batista. Então, grandes homens como João, ele num momento de crise, ele não era um semideus. Ele não era um semideus, era um homem, assim como nós, que em momentos de dificuldade se abate, fica triste, chora. E eu, de uns tempos para cá, eu não sou uma pessoa de chorar. Eu tinha uma certa dificuldade para chorar. Devido a muitas coisas na minha vida, eu criei uma resistência, tipo assim, camuflei assim, uma pedra, que eu tinha uma dificuldade para chorar. Mas agora, o Espírito Santo, tornei um pouco assim, chorona. Não chorona assim, diante das pessoas, mas diante de Deus eu sempre me derramo em lágrimas. Então, o grande homem de Deus também chora, também se sente triste, também se abate. Enfim, mas isso não te define. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele fala que ele soube passar por momentos difíceis, momentos de escassez e momentos de abundância. Mas ele passou por tudo porque ele pôde passar porque quem fortalecia era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então, em momentos difíceis, momentos de abundância, momentos de escassez, momentos de situações difíceis, se a gente tem buscado ao Senhor, quem nos fortalece é o próprio Deus, é o Espírito Santo, é Ele que nos fortalece. Mas isso não significa que a gente um dia ou outro não fica cabisbaixo, não fique triste, desanimado. Isso é questão do homem, nós temos sentimento, nós temos nossas fraquezas. Isso revela a nossa humanidade, né? A nossa humanidade. A gente chora, a gente ri. Isso revela a nossa humanidade. Então, para fechar aqui, enfim, quando eu estava fechando o resumo, passando as anotações, Deus falou comigo. Eu ia terminar agora, mas quando eu estava fechando, acabando de escrever, Deus ele veio com uma mensagem para mim. Uma mensagem até que meio profética, né? Dizendo que naquele momento Jesus ele mostra de fato como ele via João como mensageiro de Deus, e que é o que ele era, o mensageiro de Deus. Então, Deus me ministrou dizendo que a gente tem que se preocupar em sempre querer saber como que Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Como que Deus nos vê? A gente acabou de falar que aquilo que a gente tem passado não nos define. Mas, em contrapartida, se a gente tem vivido crise, passando por situações difíceis, mas por conta da consequência do pecado, então, como que a gente resolve isso? A palavra de Deus fala que se a gente confessar nossos pecados, abandonar, Ele é fiel e justo para perdoar. Né? Então, ao mesmo tempo que
Jesus, quando eu olhei e Jesus falou de João para aquela multidão, falou realmente que ele era, todos nós aqui, o Senhor, naquele grande dia, Deus vai falar de nós naquele grande dia. E aí está a grande situação, o porquê que a gente tem que se preocupar de como que Deus nos vê. Porque se a gente tem se apegado à palavra de Deus, se a gente tem amado a Deus, tem procurado se arrepender, tem buscado a Deus de todo o coração, a palavra de Deus, Deus vai testemunhar a favor de nós. Jesus vai testemunhar a favor de nós para todos. Todos vamos estar ali diante do Senhor. E Ele vai testemunhar de mim, vai falar de mim, vai falar sobre você naquele grande dia. E aí, para muitos, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. E para outros, ele vai dizer, malditos, aparte-se de mim. Então, nesse finalzinho, o que eu quero deixar para vocês é que a preocupação da gente é de como é que Deus nos vê. Como que é a gente sozinho em casa? O que a gente tem ouvido, o que a gente tem falado quando não estamos na igreja? O que a gente tem assistido, o que a gente tem ouvido? Enfim, como que é a nossa atitude quando nenhum dos nossos irmãos estão vendo? Né? Então, como é que Deus nos vê? Será que nos vê como pessoas hipócritas? Que aparentemente nós somos, né, de Deus, mas quando lá fora a gente é outra coisa? Ou realmente nós defendemos a nossa fé, né, buscando na palavra do Senhor, se apartando do mal, defendendo a nossa fé? Então, a pergunta também que eu tenho que deixar para vocês é como que Deus tem nos visto. Se você tem dúvida, pergunte a Deus. Como é que Ele tem te enxergado? Como é que tem sido o meu proceder, Senhor? E Ele vai te falar. Ele vai te falar. Então, para terminar, só recapitulando, o que Deus ministrou nesses versículos aqui, primeiro, que mesmo em meio à crise, mesmo em meio a situações difíceis, não duvide de quem Deus é. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não duvide. Segundo, se somos servos do Senhor, nós estamos passando por momentos difíceis, esse momento difícil não nos define. O que nos define é o que a palavra nos diz. É o que a palavra diz sobre a gente. E terceiro, a preocupação de saber como é que Deus nos vê. Essa é a nossa preocupação. Como é que Deus nos vê? Se somos realmente servos do Senhor, benditos, se naquele dia Deus ele vai falar na frente de todos, vinde benditos do meu Pai, ou nós iremos estar na outra turma, malditos, à parte, se afaste de mim, eu não vos conheço. Então, é essa mensagem que Deus ele ministrou no meu coração. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Vamos orar. Deus Santo, poderoso, Deus, eu te agradeço, Pai, porque em meio às minhas limitações, eu pude enxergar que o Senhor falou, tudo que o Senhor tinha para falar nesse momento, Pai. Eu espero, o que eu desejo, Pai, é que a Tua palavra venha ter penetrado no coração de cada um que está aqui, ou aqueles que vão ouvir essa mensagem lá na frente. Meu Deus, que nós não venhamos sair daqui, Pai, da mesma forma. E Deus, te pedimos perdão, Pai, porque se a gente duvidou, se a gente falhou, se a gente tem falhado com o Senhor, Pai, tem duvidado de quem o Senhor é, nós pedimos perdão, Pai.
Te pedimos perdão por todas as vezes que nós murmuramos, que nós às vezes até blasfemamos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Contudo, Pai, eu vejo o teu amor, Pai, porque o Senhor tem se mostrado misericordioso conosco. O Senhor tem se mostrado longânimo, Pai, porque nós não merecíamos estar aqui, Pai. O que nós merecíamos, quando nós olhamos a tua palavra, nós merecíamos a cruz. O Senhor foi para aquela cruz de inocente. O Senhor não deveria estar lá. Quem deveria estar lá era eu. Nos nossos pecados, os nossos erros levaram o Senhor para aquela cruz, Pai. Deus, eu te peço perdão, Pai, porque o Senhor proveu tantas vezes na nossa vida. O Senhor se mostrou tantas vezes na nossa vida. Em algum momento de dificuldade, de crise, a gente esquece de tudo que o Senhor fez na nossa vida. A gente tem amnésia, Pai. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Pai. Eu sou a primeira, Deus. Deus, me perdoa, Pai, pelas vezes, Pai, que eu duvidei de quem o Senhor era, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos nos lembrar de tudo aquilo que nos traz esperança, Senhor. Que tudo aquilo que traz esperança, que nós venhamos trazer à nossa memória, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos glorificar o Teu nome, Pai, em todo e qualquer momento, em momento de escassez, em momento de provação, em momento de doença, em momento de desemprego. Que nós venhamos, Pai, agradecer ao Senhor, Pai, sempre ser gratos a Ti, Pai, e estarmos sensíveis à Tua voz, a ponto de entender o que o Senhor quer de nós, a ponto de entender o que o Senhor quer ensinar a cada um de nós. Pai, Deus, que essa palavra, Pai, não venha sair do meu coração, que não venha sair do coração de ninguém aqui dessa noite, Pai. Que nós venhamos sair daqui pensativos, Pai. Que o Senhor venha ministrar, Pai, ao longo do dia, ao longo da semana, a cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.